Muita paz a todos e a todas. Nós queremos agradecer ao convite formulado pelo pessoal do NEP e retomarmos esse eixo de discussões sobre as bem-aventuranças, que não é uma tarefa fácil, na medida que já há 2000 anos há uma dinâmica, já uma tradição de exegetas e alguém ligado à hermenêutica na tentativa de decifrar o que Jesus quis realmente dizer. Então, nós vamos fazer uma abordagem psicológica, filosófica, existencial. Nós vamos evitar a teologia por falta de competência, mesmo porque o movimento espírita está muito bem atendido, assistido nesse aspecto, na medida que nós temos dois grandes pensadores dando conta dessa tarefa. Eu me refiro a Haroldo Dutra Dias, o tradutor, e grande estudioso da cultura hebraica e cultura bíblica de um modo geral, e também um professor Severino Celestino aqui de João Pessoa. Então, pelo menos esses dois pensadores já fazem uma boa tarefa. Eu vou evitar repeti-los, porque seria até desnecessário. Uma outra preocupação nossa é exatamente essa, quer dizer, o Sermão do Monte foi anunciado há 2000 anos, e alguém pode se perguntar, o que é que tem a ver comigo hoje, Então, o meu entendimento é fazer esse transplante, esse transporte da mensagem de Jesus para este domingo, para o nosso cotidiano. E eu tenho aqui no bolso exatamente a razão do meu trabalho. É literalmente um livrinho de bolso, Eu vou contar a história desse livrinho para termos uma ideia. Eu me refiro ao livro Viver e Amar, do espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Quem lembra aqui em Campina Grande, quando foi a abertura do maior São João do mundo? Acho que foi em 96 ou 95? 96, não foi? Então agora vou situar isso aí. Em fevereiro de 96, eu comprei este exemplar, a primeira edição do livro Viver e Amar. E em junho de 96, Divaldo Pereira Franco foi fazer uma palestra, foi proferir uma palestra no Teatro Municipal Severino Cabral, E nesse dia, exatamente nesse dia, foi a abertura do maior São João do mundo. Eu lembro que, enquanto Divaldo proferia a palestra, o foguetório estourava e teve um momento que Divaldo teve que parar para poder... O maior São João do mundo, o Parque do Povo, o dito Parque do Povo é ali junto ao Teatro Municipal, e isso afetou a acústica do ambiente. Então foi um detalhe. E nesse dia, Divaldo trouxe esse livro de Joana de Ângeles, algumas mensagens, acho que 8 ou 9 mensagens, gravadas num LP. Vocês não sabem o que é isso, porque já reencarnaram de 90 para cá, 96 para cá, mas era um LP enorme, um vinil. Divaldo, à época, gravou alguns vinis, e um deles era exatamente Viver e Amar. Me parece que foi o último vinil que ele gravou. Depois, na sequência, veio o Filho de Deus, ainda era fita cassete, Então você tinha a possibilidade de comprar ou a fita cassete ou o vinil. Tudo isso hoje é museu, deve estar lá na Mansão do Caminho, Mas, enfim, foi comprado o vinil e ouvimos na voz de Divaldo uma mensagem desse livro, e é exatamente essa mensagem que eu vou tentar trazer para todos nós e percebermos o seu vício, a sua vitalidade, Essa abordagem, como ela atravessa os anos, atravessa os séculos e atravessa os anos para o nosso deleite. Então, numa primeira abordagem, a gente podia retomar essas discussões que foram postas aqui pelo pessoal que vinha acompanhando o grupo de estudo, o NEP. Eu até aproveitei, veja aí, a questão das bem-aventuranças. Daqui a pouco a gente vai tentar retomar essa problematização recuperada pelo professor Celestino, mas acho que o eixo do nosso trabalho é exatamente essa mensagem de Joana de Ângeles. Nós precisamos respeitar esse espírito e ter nele uma grande pensadora. Joana de Ângeles é, com certeza, não somente a psicóloga do movimento espírita, mas também a filósofa, Porque o olhar de Joana é um olhar estritamente existencial e também
estoico, ou seja, aquela filosofia que muito se aproximou da mensagem cristã, que fez sucesso na Grécia Antiga e depois em Roma, a ponto do próprio imperador Marco Aurélio também ter se tornado pensador estoico. Esse estoicismo, ele está vazado, está traduzido muito bem no pensamento de Joana de Ângeles, que inclusive acaba de lançar um novo livro, Segue em Harmonia. São 15 mensagens e mais 15 textos comentando essas mesmas mensagens. Para termos uma amostra do estoicismo de Joana, há uma mensagem chamada Ama a tua dor. Isso é pensamento de filósofo estoico, ou seja, aquela resignação ativa, aquela resignação sábia que o indivíduo tem quando percebe que está diante de uma situação que ele tem uma certa dificuldade de conduzi-la. Então, ele tem que se adaptar, ele tem que ser resiliente na linguagem de hoje. Então, Joana é, por excelência, uma pensadora estoica. Por isso, nós vamos fazer essa apresentação das bem-aventuranças sob um olhar existencial, um olhar do estoicismo do espírito Joana de Ângeles. Quando se coloca o problema da tradução, né, nós temos uma dificuldade inicial, porque o professor Celestino, se apoiando num tradutor francês bastante competente, que ele é judeu, né, e a sua tradução da Bíblia foi premiada pela Academia Francesa de Letras, ele é membro da Academia Francesa de Letras, eu me refiro a André Chouraqui. Então, Chouraqui, ele traduziu toda a Bíblia e nós só temos poucos livros do Chouraqui traduzidos em língua portuguesa, da sua tradução total, pela editora Imago. Nós temos os 4 evangelhos e temos os 5 livros da Torá. Então, esse tradutor francês, esse poeta, de algum modo inspirou o professor Celestino para um detalhe. Quando Jesus, diante daquela comunidade, das pessoas que foram atraídas, né, pelo seu magnetismo superior, ele enunciou as bem-aventuranças que abrem, né, o Sermão do Monte, está lá em Mateus 5, 6, 7, ou em Lucas, no capítulo 6, logo nos primeiros versículos, de forma resumida. Então, quando Jesus se dirigiu àquele povo, ali há uma situação, né, em que é preciso recuperar a fala do mestre. A quem ele se dirigia? Qual era o estado de espírito daquelas pessoas? E como ele se dirigiu a essas mesmas pessoas? Platão vai nos dizer que o bom orador é aquele que consegue ler a alma dos seus ouvintes. Então, é o grau de certeza máxima. Uma pessoa quer ouvir o quê? Então, o bom orador é aquele que consegue entender, captar as intenções das pessoas, as suas fragilidades, as suas carências, e ele constrói um discurso em resposta a essas mesmas necessidades. E Joana de Ângeles, espírito, através de Valdo Pereira Franco, na obra Jesus e a Atualidade, logo no prefácio, ela vai dizer que Jesus dispunha dessa capacidade, ou seja, Jesus escaneava as almas. Ele conseguia ler o que as almas tinham consigo. Por exemplo, hoje isso é uma tarefa mais ou menos difícil, assumida pelos psicólogos. Você tem um conflito, tem uma dificuldade, e o psicólogo tem que ter algum mecanismo de penetrar na sua alma, de saber o que você traz consigo. Então, por exemplo, se você tem uma dificuldade orgânica, o médico, via de regra, diz assim, vamos fazer uma ultrassonografia, vamos fazer um raio-x, enfim, um conjunto de procedimentos, né, para poder ele ver o que não consegue ver, porque as máquinas, né, vão exatamente trazer essa informação da disfunção que está no seu organismo. Mas o psicólogo não tem ultrassonografia, diz, olha, passa lá naquela clínica, bate uma tomografia da sua alma, e aí eu vejo qual é o seu conflito. Não existe essa possibilidade. No entanto, a psicologia desenvolveu alguns mecanismos para dar conta dessa tarefa. Por exemplo, em Jung, ele pedia muito aos seus pacientes que trouxessem sonhos. E a partir dos sonhos, ele construía uma tentativa de diagnóstico, com um certo grau de acerto. E Joana vai dizer isso, os psicólogos lançam mão de sonhos, de relatos, do discurso, no caso de Freud, da palavra, né, dos atos falhos, etc, etc. Mas Jesus não precisava alguém se aproximando dele, muito bem, conta os seus sonhos. Absolutamente, ao se aproximar, Jesus já sabia o que o indivíduo trazia na própria alma, né? É uma capacidade extraordinária.
E isso, naturalmente, ficou evidente no Sermão do Monte. Quer dizer, aquela multidão que o acompanhava tinha suas dificuldades e, sobretudo, uma dificuldade de consolo. Ele precisava construir um discurso que respondesse a essas necessidades. E aí vem uma outra questão. Jesus se dirigiu apenas àquela multidão ou se dirigiu para todos nós? Porque há alguns pensadores, há alguns tradutores, e entre eles o próprio Schuraki e às vezes o próprio Celestino, que quer fazer um foco excessivo naquele contexto social, hebraico, e não reconhecer de algum modo a universalidade do discurso do Mestre. Embora Jesus, naquele momento histórico, tenha se dirigido a um grupo, provavelmente em sua grande maioria, de judeus, mas é também muito provável que tenha aparecido romanos, patrícios e patrícias, porque nós sabemos, por exemplo, Joana de Cusa, que foi Joana de Ângeles, Joana de Cusa, ela era a mulher do intendente Cusa, que trabalhava para Herodes. E muitas, quem lê há 2000 anos, lá vai perceber que quando Jesus enuncia o Sermão do Monte, Lívia, a sua servidora Ana, vão ouvi-lo. Então, havia também, embora uma minoria, na própria sociedade dos romanos, alguém que procurasse Jesus. A literatura aí espírita está demonstrando isso. E então, Jesus é esse que responde a essas almas que o buscaram, né? Porque não é fácil ouvir um sermão. É uma coisa, ele deve ter colocado isso num compasso, né, muito agradável, e foi uma coisa, digamos, demorada, digamos assim. Basta qualquer um de nós lermos os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus para termos uma ideia do tempo. Então imagine pessoas famintas ou com alguma dificuldade, um tanto cansadas, e ainda ouvir um sermão. Só em Cuba, Fidel Castro, né, que obrigava as pessoas, coitadas, a ouvir aqueles sermões intermináveis, né, coisa de ditador. Mas Jesus não era ditador, né? Então não obrigava ninguém a ouvir seus sermões. Mas por que o ouviram até o fim? Provavelmente, exatamente, ele respondeu àquelas almas e elas saíram saciadas, não somente no aspecto físico, mas sobretudo saciadas definitivamente na alma, né? Porque imaginemos, quem ouviu Jesus naquela circunstância, na sequência das reencarnações, com certeza mostrou um grande entusiasmo pelo Mestre e pela sua obra, e pelo seu pensamento. Então, dentre essas pessoas que ouviram Jesus a viva voz, nós temos exatamente Joana de Cusa. Então ela teve, quem nos lembra lá em Boa Nova, Humberto de Campos, através de Chico Xavier, o capítulo Joana de Cusa. Então Joana tinha suas dificuldades domésticas e ela pediu um atendimento fraterno. Veja que atendimento fraterno, que qualidade, um atendimento fraterno a Jesus. E aí nós entendemos por que Joana, sobretudo naquelas mensagens, Joana de Ângeles, nas mensagens psicografadas por Divaldo e publicadas nos anos 60 e 70, ela costumava encerrar a sua mensagem com uma descrição de uma imagem de Jesus, porque com certeza deve ter ficado na sua retina perispiritual para sempre a imagem do Mestre. A voz, a doçura da voz, o equilíbrio do timbre, etc, etc. Então tudo isso dá autoridade ao texto. Eu não estou chamando aqui uma pessoa de gabinete, uma pessoa que lê o texto dos outros textos. Eu estou, na verdade, dando voz a uma autora que conviveu, que conheceu Jesus, que foi consolado por ele. Então, quando ela fala com Jesus, fala com esse sinal da autoridade da vivência. Então, voltando à questão do Ashrei, o texto em hebraico, como lembra o professor Celestino, está lá. Ashrei, ao invés de a clássica, que normalmente as traduções de língua portuguesa é felizes ou bem-aventurados. Mas o professor Celestino, retomando André Schuraki, vai nos dizer, acho que agora eu uso isso, né? O microfone é comunista, ficou vermelho. Eu não, o microfone. Eu vou deixar aqui, falar que eu preciso. Isso. É microfone demais para um só encarnado, né? Então veja só, né? Nós dizíamos que o Ashrei, o texto em língua portuguesa tem essa tradução. O trabalho do tradutor é um trabalho muito difícil, daí porque os italianos dizem assim: traduttore, traditore. O tradutor é um traidor, né? Por mais que ele se esforce, né? Porque
a palavra tradução, ela tem, no universo semântico dos gregos, ela tem a ideia de uma travessia. Alguém está numa margem do rio, vai para outra margem. Concretamente, é mais ou menos isso. Então, o tradutor, ele primeiro tem que ter muita intimidade com a língua fonte, com aquela língua na qual foi escrito o texto. E muita intimidade também com a língua para a qual ele está traduzindo. Então, por exemplo, se alguém vai traduzir os evangelhos, implica dizer que se está tomando os textos em grego, tem que conhecer muito bem o grego, e conhecer, se está traduzindo para a língua portuguesa, conhecer a língua portuguesa. Ocorre que Jesus não se dirigiu em grego àquela multidão. Muito provavelmente ele se dirigiu em aramaico, né, porque o hebraico era uma língua litúrgica, uma língua do templo. O povão mesmo não dominava o hebraico. Lia nas escrituras em momentos específicos. O povo falava aramaico. Daí porque Haroldo Dutra Dias, ele está agora num trabalho de ponta, lendo o Sermão do Monte em aramaico. Porque foi assim que Jesus se expressou. Muita gente diz, não, mas vamos para o hebraico. Haroldo foi mais além, ou mais aquém, como queiram, foi para o aramaico. E Haroldo percebeu que no aramaico, a depender do sentido da frase, Jesus estabeleceu uma entonação diferenciada e uma métrica diferenciada. É interessante isso, quem domina a poesia sabe que a métrica é fundamental. Então, quando Jesus queria aconselhar, ele tinha uma métrica específica e tinha um tom específico, em aramaico. Quando ele queria fazer uma admoestação, uma advertência, ele usava uma outra métrica. Só em aramaico a gente pode perceber isso, né? A entonação que Jesus fez uso, a construção das frases. E aí, é claro, há esses prejuízos, mas não de todo. Quer dizer, a essência da mensagem, com certeza, está preservada. Então, aí nós temos a questão do ashrei, que em hebraico quer dizer avante, sigam em frente, porque quem era aquela multidão a quem Jesus se dirigia? Era uma multidão de sofredores, de pessoas que estavam passando uma espécie de fratura existencial, pessoas que estavam procurando o sentido da vida porque tinha muito sofrimento e pouca gratificação. A vida estava ficando absurda. Imagine, por exemplo, os judeus que eram perseguidos sistematicamente, que eram depreciados pelos romanos, né? Quantas vezes os lares eram invadidos, as meninas até eram levadas para os prostíbulos de Roma, homens vigorosos eram assassinados ou eram presos quase que arbitrariamente. Quem lê a obra Há 2000 anos do Espírito Emmanuel, ali psicografada por Chico Xavier, ali vai encontrar o caso, né, do filho de André de Gioras, né, isso que de algum modo justiçado de forma muito dura pelo senador Publio Lentulus, e isso vai criar uma grande confusão na vida dele, né? Então, para termos uma ideia do que se imagine ser judeu naquele contexto, vivendo na Palestina, dominada política e militarmente pelos romanos. Então, o grosso da população era exatamente desse perfil, mas com certeza nós dizíamos, havia romanos, talvez houvesse gregos, porque todos somos humanos. Todos temos problemas, ninguém pode dizer, não, aquela psicologia simplista classista, bom, isso é coisa só dos pobres, isso é coisa só dos ricos. Não, isso é coisa só das mulheres, é coisa dos homens. Existe a condição humana e todos nós experimentamos esses desencaixes existenciais. Então, são essas pessoas que buscaram Jesus, que foram atraídas pelo seu magnetismo doce e ouviram esse sermão exemplar do Mestre. Então, Jesus começa o sermão com esse estímulo, com o ashrei. Ele diz, sigam em frente, avante, prossigam, continuem caminhando. É mais ou menos isso o que ele quer dizer. Aí a pessoa diz assim, mas o que isso tem a ver com felicidade, com bem-aventurados? Ora, o texto depois sofreu uma tradução grega, né? Uma anotação grega, possivelmente Levi anotou já em grego, ou alguém depois pegou as anotações dos ditos e feitos do Senhor de Mateus e colocou em grego. E aí, naturalmente, como é que eu vou dizer isso em língua grega? É preciso ter esse exercício de tradutor, ou seja, qual é o campo semântico? Então, essa ideia de seguir em frente, se uma pessoa está sofrendo e ela precisa ter um plus motivacional, então, isso corresponde a uma promessa de felicidade. A gente vai retomar isso mais adiante. Uma grande promessa de felicidade. E aí, tem essa questão
que eu digo que é uma pseudo-questão, porque o professor Celestino e talvez Churraqui coloca que o Ashrei é o mais correto comparado à questão do Makarioi, que é a tradução grega. Makarios, em grego, quer dizer feliz, bem-aventurado. Makarioi, no plural. Então, os textos em grego estão todos com Makarioi. E aí a pessoa diz, bom, essa tradução não é tão boa. Eu digo, será? Porque no fundo Jesus diz assim, mesmo vocês sofrendo, vocês são felizes. Né? A noção do grego das bem-aventuranças, do Makarioi, está muito ligado àquela felicidade suprema, a dos deuses. Daqui a pouco vamos mostrar Hesíodo, Homero, que são de fato os pais da língua grega, digamos assim. E lá, categoria própria dos deuses em Hesíodo, há a questão da bem-aventurança. Os homens na raça de prata, eles começam a relaxar, porque segundo Hesíodo, já vivemos uma era de ouro, em que nós tínhamos as mesmas possibilidades dos deuses, mas houve uma decadência da humanidade. E já na fase de prata, uma das questões é exatamente um relaxamento na adoração aos deuses. A lei de adoração do Livro dos Espíritos lá. Então, o que acontecia? As pessoas já não adoravam bem aos deuses, os bem-aventurados. Está lá a expressão no versículo 138 de Trabalhos e Dias de Hesíodo. Então, os deuses devem ser adorados, não somente eles, porque eles são bem-aventurados, eles gozam da mais extrema, da suprema felicidade. Os deuses e os heróis que são amados pelos deuses. Então, essa categoria dos Makarioi, os felizes, os bem-aventurados, ela a principal referência é a felicidade experimentada pelos imortais, pelos deuses e pelos heróis por eles amados. Então, para termos uma ideia de onde essa palavra surgiu, e entendermos que essa não é uma má tradução, é uma tradução possível. Jesus não prometeu uma felicidade qualquer, uma felicidade barata que é própria do nosso tempo. A pessoa acha que está sendo feliz, mas daqui a pouco ela está numa extrema infelicidade. Às vezes um drogado, por exemplo, no momento em que ele consome lá o tóxico, ele acha que está feliz. Na verdade, ele está tendo uma experiência de gozo, porque, né, a sua estrutura de cérebro está sofrendo um banho, né, um super banho de noradrenalina, serotonina, os hormônios do prazer, né? Então ele está tendo uma overdose ali e ele acha que aquilo é uma felicidade, mas daqui a pouco ele cai num processo depressivo, ele está dependente de uma nova dose, etc, etc. Então não é essa felicidade que Jesus promete, né? É uma felicidade, de fato, dessa categoria dos deuses e dos heróis, uma felicidade suprema para aquelas pessoas que estavam num processo de doença, de dor moral, etc, etc. Então, é preciso entender que eu acho que essa questão de tradução entre Ashrei e Makarioi é um falso problema, porque ambas as palavras dão conta do sentimento que Jesus tentou expressar lá para as pessoas. Nós vamos colocar exatamente o texto de Joana na voz de Divaldo, e aí teremos uma visão mais concreta do trabalho que desejamos apresentar. Vou desligar aqui. O reverso. Cada verso do Sermão da Montanha é o hino completo de exaltação a quem se entrega a Deus e nele confia.
A emotividade de Jesus desatou o poema das bem-aventuranças, endereçando aos tempos do futuro as regras de ouro para a aquisição da felicidade perfeita. Vou fazer uma pausa aqui. Como é que nós colocar isso aqui como texto cheio, para todo mundo acompanhar? Hein? Hã? Vou colocar texto cheio. Tá, agora eu queria pegar o vídeo. Eu não quero só o áudio do vídeo. Aqui embaixo, queria recomeçar. Sim. DLC. Certo. Eu não consegui. A gente começa. Recomeça. O reverso. Cada verso do Sermão da Montanha é um hino completo de exaltação a quem se entrega a Deus e nele confia. A emotividade de Jesus desatou o poema das bem-aventuranças, endereçando aos tempos do futuro as regras de ouro para a aquisição da felicidade perfeita. A síntese extraordinária chegou aos ouvidos da humanidade como sendo o mais completo discurso de esperança de que se tem notícia. Toda uma eloquente dissertação, representativa das mais amplas aspirações humanas, ali se encontra exarada. Todos quantos passaram sob o jugo da discriminação arbitrária, sofrendo as chuvas de sarcasmo e desaire, encontram na poesia lírica do mestre o coroamento das suas lutas, se souberem conduzir os fardos das provações que lhes pesam sobre o sentimento. Bem-aventurados são os mansos e os pacíficos, que atravessam o campo de batalha sem revidar aos golpes da violência. Bem-aventurados os pobres de espírito, que sabem reconhecer a condição redentora em que se encontram e não disputam as vãs posições do jogo perigoso da alucinação terrena. Bem-aventurados os que se humilham por amor e submissão às leis, sem permitir-se a indignidade nem a vulgarização moral às circunstâncias em que se encontram. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não se rebelando ante as condições ignominiosas que lhes são impostas no trânsito carnal. Bem-aventurados os simples que se contentam com o ar, a paz e o pão da vida, sem os caprichos das ilusões passageiras que ocultam a realidade e não mudam o panorama íntimo. Bem-aventurados os puros de intenções, que não têm maldade nem desconfianças e caminham com entrega total a Deus, fiéis para sempre. São bem-aventurados que choram sem reclamação, os que sofrem sem rebeldia. Cada verso é um símbolo da vitória do bem no sofrimento e do triunfo da luz na treva da ignorância. Assim o disse Jesus. Há, porém, o reverso, o que ficou subentendido e não foi enunciado. O reverso é a aflição demorada que carpirão os orgulhosos e os prepotentes ao darem-se conta da realidade, passada a rápida aventura do corpo físico. O desencanto e amargura que assaltaram aqueles que se utilizaram das leis, do poder e das circunstâncias para uso pessoal, enquanto as necessidades e as sujeições os observavam ansiosas, carentes. Indescritíveis serão o despertar das consciências e o compreender da razão por parte daqueles que viviam na fartura, saturados pelo prazer e insatisfeitos diante dos excessos. O Senhor jamais condenava, não se atribuindo qualidades de juiz das vidas, embora sendo educador e magistrado por excelência,
mantendo sempre uma posição de superior bondade, na qual se encontram a sabedoria e a misericórdia. No entanto, aqueles que não estão catalogados no Sermão da Montanha são o reverso doloroso da carta magna que ele endereçou à humanidade. Observa com cuidado de que lado te situas ante a canção das bem-aventuranças, se estás no verso de luz e paz ou no reverso de sombra e dor. Então, vocês viram, pode desligar a saída de áudio aqui. Vocês viram, Joana, ela constrói algo absolutamente genial a partir do Sermão do Monte, porque o que Joana faz? Ela, em verdade, ela apresenta uma visão absolutamente lógica da possibilidade que está por trás do próprio Sermão do Monte. Porque o sermão, ele trabalha com as felicidades. E lá Jesus coloca 8 possibilidades ou 9, conforme as abordagens. Mas o que Joana coloca é o seguinte: o que Jesus não disse são as infelicidades. Isso, de algum modo, nos aproxima do texto de Lucas, porque Lucas vai falar dos ais. A diferença da abordagem de Mateus para Lucas, que a abordagem de Mateus é propositiva, são as felicidades, mas Lucas faz um contraponto. E Joana de Ângeles tem um olhar feminino e começa a ver o outro lado, o que não foi dito. Então, a gente vai exatamente fazer um estudo breve dentro dos limites do tempo e percebermos exatamente a grandeza do pensamento de Joana. Primeiro, nós temos aqui uma questão embutida, ou seja, Joana transforma a enunciação das 8 felicidades, e ela gera uma redação livre, num problema filosófico. Qual o problema que ela está abordando? O problema da felicidade, que é universal. Não existe ninguém, em qualquer parte deste mundo, ou até no mundo espiritual, que se distancie, que fuja do problema da felicidade. No fundo, todo mundo quer ser feliz. Faz até escolhas infelizes, mas deseja ser feliz. Então, Joana, ela tem esse olhar filosófico. Ela vê o Sermão do Monte, sobretudo as bem-aventuranças, como a proposta de felicidade numa perspectiva espiritual. E isso também, para nós, tem uma abordagem bem espírita. Peguemos, por exemplo, a questão 922 do Livro dos Espíritos. Vou reduzir aqui. Isso. Então, a questão da felicidade, segundo os Espíritos, que é a questão 922. Tem um conjunto de questões sobre a felicidade e a infelicidade relativas, e Allan Kardec, vamos pensar essa questão 922 para percebermos aí a síntese do codificador. Ele pergunta o seguinte: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Kardec percebeu algo muito fácil de ser constatado. Se sairmos perguntando às pessoas o que é felicidade, haverá uma variação das respostas. Mas haveria, por trás de todas as respostas, uma espécie de mini múltiplo comum, uma unidade, essa felicidade comum a todos os homens, e observemos
a resposta dos espíritos com relação à vida material é a posse do necessário. Então, se alguém ganha um mínimo para, digamos, se nutrir, para manter-se vestido com o mínimo de dignidade, pode se considerar feliz, né? Então, ninguém precisa assim, não, para ser feliz eu tenho que comer caviar, etc, etc. Né? Com a relação à vida material, é a posse do necessário. Nem tampouco a pessoa pode começar a criar essa lógica das felicidades. A felicidade é ter o automóvel lançamento do ano, a felicidade é fazer uma viagem para a Europa. A gente pode perceber, faça uma análise das propostas, das propagandas, e lá nós perceberemos sempre um apelo à felicidade. Então, você é feliz se fizer esse passeio pela Europa, esse cruzeiro, se consumir isto ou aquilo, se tiver este carro, etc, etc, esta casa. Com relação à vida material, é a posse do necessário ou do estritamente necessário. E os espíritos completam com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E aí nós vamos perceber que as 8 bem-aventuranças dão conta desses 3 elementos, sobretudo desses 2, consciência tranquila, ou seja, vivência da lei de Deus, e fé no futuro. E perceberemos que a infelicidade, na verdade, viola a questão da consciência tranquila, porque aqueles comportamentos levantados por Joana de Ângeles são comportamentos de pessoas que querem ser felizes, mas elas são profundamente infelizes, porque não atendem às leis divinas, né, ao bem. Nós aprendemos em um livro dos Espíritos que a lei de Deus, né, é tudo aquilo que está de acordo com... que o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. E a fé no futuro, porque o que acontece? A pessoa age corretamente, ela dá conta da lei divina, mas por uma questão conjuntural ou de resgate, ela está atravessando uma quadra de sofrimento. A diferença é que há pessoas que sofrem com esperança e fé e outras que sofrem desesperadas e, enfim, perturbadas. E aí o Sermão do Monte vai dar conta exatamente disso. Nós vamos voltar ao texto de Joana para percebermos como eu disse, é um texto que completou agora em fevereiro, 20 anos, é de 95, né, o texto. O Divaldo lançou aqui em 96. Então, vamos trabalhar parágrafo por parágrafo, dentro do possível. Primeira noção de reverso. Ou seja, tem um verso e tem um reverso. Então, o Jesus enunciou o verso, e o reverso é exatamente o que foi calado, né? O mestre fez uma opção pelas felicidades. Nós sempre fazemos questão de, ao citar um texto de um autor espiritual, por uma questão de honestidade, de citar o seu médio, porque eu não teria conhecimento de Joana de Ângeles se não fosse Divaldo Franco. Então a pessoa faz Joana de Ângeles, André Luiz, Chico Xavier, Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco. É uma questão de honestidade e até de gratidão a esses medianeiros. Então, Joana começa. Cada verso do sermão da montanha é um hino completo de exaltação a quem se entrega a Deus e nele confia. Aí a noção de hino completo, porque, de fato, muito provavelmente, essa mensagem foi como que cantada, né? É a canção das bem-aventuranças que Amélia Rodrigues, numa outra obra, né, Pelos Caminhos de Jesus, vai nos trazer de forma poética. E é um hino completo para quem? Na verdade, as bem-aventuranças é um hino de exaltação às pessoas que se entregam a Deus e nele confia. É uma questão aparentemente boba, mas isso faz toda a diferença, porque há pessoas assim, eu confio muito em Deus, mas confia mais em si mesmo do que em Deus, porque por isso que ela não solta o volante, né? Eu estou com um problema, a pessoa tenta soluções possíveis e impossíveis e esquece essa parceria com Deus. Há momentos que nós esgotamos os recursos e é preciso entregar o volante a Deus com confiança. Então imaginemos, por exemplo, alguém vivendo na Palestina naquele contexto. Havia um limite de possibilidades de enfrentamento aos romanos, de dar conta das pressões sociais,
naquela situação. Então, era preciso compensar isso com uma profunda entrega a Deus, a certeza, né, de que Deus estava acompanhando tudo. A emotividade de Jesus desatou o poema das bem-aventuranças, endereçando aos tempos do futuro as regras de ouro para a aquisição da felicidade perfeita. Observemos que coisa interessante, né? Joana coloca o desatar. O ato de desatar é que uma coisa está atada a um laço, como se houvesse na alma de Jesus essas sentenças prontas, ele soltasse o laço e aquilo naturalmente saísse de sua boca, né? E a quem Jesus se dirigia, endereçando aos tempos do futuro as regras de ouro para a aquisição da felicidade perfeita. Aí voltamos para Allan Kardec. A felicidade perfeita passa pela esperança, pela consciência tranquila. Todo mundo quer ser feliz, mas não é uma felicidade banal, é uma felicidade perfeita. Voltamos aos gregos, aos Macários, ou seja, a felicidade dos deuses e dos heróis do Olimpo. Então, é uma felicidade perfeita, mas para tal existem regras. Na verdade, são as regras. E aí nós quebramos aquela lógica de achar que o Sermão do Monte foi endereçado apenas aos ouvintes imediatos. Nós outros que estamos nesse futuro, temos notícia do Sermão do Monte. Também o Sermão do Monte foi endereçado a todos e a cada um de nós. A síntese extraordinária chegou aos ouvidos da humanidade como sendo o mais completo discurso de esperança de que se tem notícia. Então, é o discurso excelso. Todos nós que sofremos, temos que nos nutrir de esperança. Me falaram que eu só tenho 1 minuto, eu vou tentar acelerar aqui. Vou interromper, talvez depois do intervalo a gente retome, se for o caso, né? Então, a síntese extraordinária chegou aos ouvidos da humanidade como sendo o mais completo discurso de esperança de que se tem notícia. Então, imaginemos todas as páginas escritas sobre a esperança, e para Joana de Ângeles, esse é o mais perfeito texto sobre esperança que existe, é o das bem-aventuranças. E aí ela coloca aquilo que Allan Kardec percebeu, o que caracteriza os espíritos mais elevados é exatamente a linguagem escorreita, a linguagem elevada, a linguagem sintética. E Jesus poderia, à semelhança de Fidel Castro, demorar-se horas, não, mas ele, se percebermos, foram alguns minutos. Então tinha que ter esse poder de síntese, por isso que Joana coloca como uma síntese extraordinária, não é nem uma síntese qualquer, a síntese, mas essa é a síntese extraordinária. E é um discurso completo, né? Então vamos mais um aí para poder interromper aqui, se houver tempo após o intervalo a gente retoma. Toda uma eloquente dissertação, representativa das mais amplas aspirações humanas, ali se encontra exarada. Há um pequeno probleminha aí de pronúncia, né, Divaldo, mas enfim, é exarada, né? Então, toda uma eloquente dissertação. Normalmente, os grandes discursos, as grandes dissertações são longas, né, e tem uma retórica própria, uma eloquência que toca os ouvintes ou o leitor. Aqui, Joana reconhece essa eloquência de Jesus. Jesus não era um orador comum, um falante comum. Tinha uma eloquência, sobretudo nesse momento. E ela coloca que essa dissertação é representativa das mais amplas aspirações humanas e ali se encontra exarada. Aquilo que nós dizíamos, o que é que nós precisamos para ser feliz, né? Então, quais são as nossas aspirações, quais são os nossos sonhos, o que nós mais desejamos? Então, as respostas estão exatamente nessa